Queria ler para vocês a palavra de Deus, que está lá no livro dos Salmos, capítulo 139, versículo 16, que diz assim. Vocês trazem Bíblia aqui de papel ou é celular? Como é que é? Quem está com a Bíblia de papel, dá uma levantada aí para mim ver. Isso, glória a Deus, aleluia. O diabo fica nervoso quando ouve esses barulhinhos de página mexendo, mas muito mais nervoso quando você começa a praticar o que você está aprendendo. Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vou repetir. Os teus olhos viram o meu embrião. Algumas traduções está um pouco diferente, o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo claramente que Deus viu eu e você na barriga da sua mãe, na barriga da minha mãe, viu a mim na barriga da minha mãe, e você na barriga da sua. Glória a Deus. Deus estava com os olhos dele fitos em você. E tem também uma informação preciosa aqui também. Está dizendo que todos os dias da sua vida foram determinados num livro. Eles já estão determinados, foram escritos num livro, antes de qualquer um deles ainda existir. E o que isso quer dizer para nós? Que você nasceu com um propósito, você nasceu com algo a Deus realizar através da sua vida. Glória a Deus. O problema é que a gente passa os nossos dias na terra sem descobrir isso, e fica batendo cabeça em tantos lugares, porque a gente desconfia que a gente nasceu para alguma coisa, e dá passos, quando a gente não tem Jesus, passos que não vão dar em nada, são roubos de tempo para a nossa vida, e a vida ela é muito preciosa, o tempo é muito precioso para ser desperdiçado. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, porque o tempo é um presente muito valoroso e valioso, que nós precisamos guardar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, não precisa abrir, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, aleluia mesmo. Por que a gente perde tempo? Porque a gente não busca entender e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem uma vontade, já está escrito num livro no céu, os teus dias determinados na terra. Glória a Deus, aleluia. Aqui pode dar glória a Deus, né? Eu já vi no louvor que pode, aleluia. Então eu fico bem à vontade aqui, porque eu gosto de dar uns glória aqui também, porque Jesus me salvou, Jesus me tirou do lamaçal. Eu era uma pessoa que o meu rumo era a morte eterna, mas o Senhor mudou a minha história, Ele virou a bússola. Eu estava indo para o sul, Ele disse, vai para o norte, e hoje eu tenho um rumo, eu tenho um propósito, e esse propósito vai se cumprir para a glória de Deus, o diabo querendo ou não, porque Deus vai pelejar por mim com o seu exército, como Ele vai pelejar pela sua vida se você quiser, amém? Nós não estamos sozinhos, há um exército ao nosso favor. Você não vai fazer e cumprir esse propósito sozinho. Deus não deixou você, escreveu ali, ó, você vai ser isso, ela vai ser aquilo, e pronto, e te jogou, se vira. Não, Ele deu a sua palavra, Ele deu o Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito, diz aqui, porque o Espírito Santo, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar constrangimento para você evitar pecados, Ele vai convencer você do pecado, Ele vai mostrar para você que existe um juízo, e um dia, esse juízo não é só para salvação, esse juízo vai ser também para as nossas obras serem provadas por Deus. O que você está fazendo com a sua vida? Você vai ser cobrado.
Não pense que não, a palavra de Deus, ela diz isso. As nossas obras serão provadas pelo fogo. O que for palha vai queimar, o que for ouro vai ficar. E eu espero que a minha obra e a sua seja ouro naquele dia, amém? Que nossas obras sejam provadas e você possa ter cumprido tudo aquilo que Deus escreveu naquele livro a respeito da tua vida, alcançar pessoas, viver o seu destino profético através da sua profissão, através do esporte, através das áreas sociais, através da onde Deus colocar, onde Deus usar o seu dom e talento, amém? Glória a Deus. Não podemos dar o que não temos. Missões começa em nós e termina onde o Senhor determinar. Glória a Deus. Aonde começa a missões? Começa em mim, começa em você. É nesse lugar, dentro do seu coração, que começa missões. E como isso começa? Quando você passa a dar liberdade para o autor da vida, que é Jesus. Quando você passa a dar liberdade para o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai revelar esse propósito, e aí que começa a verdadeira missão e propósito na sua vida, porque Deus, quando você abre o coração e diz, eis-me aqui para Ele, não fique com medo de fazer isso, porque Deus não vai roubar a sua característica. De repente você é uma pessoa estudada, de repente você percebe que você tem um dom, um talento, para escrever, um dom para pintar, um dom para praticar um esporte, para ser um atleta, um dom para ser um empresário, um dom para agir em política, um dom até eclesiástico, para ser um pastor, um mestre da palavra, um evangelista. Deus, Ele não vai te usar só dentro das quatro paredes, muito pelo contrário, as pessoas que o Deus mais usa, às vezes elas estão fora dessas quatro paredes. Então a gente precisa entender pelo Espírito Santo qual é a nossa chamada, qual é a minha, qual é a sua chamada, e Deus vai mostrar para você, Deus vai usar você. Aqui no louvor Deus me lembrou de algo, e pediu para falar, e eu entendo que Ele pediu para falar, para compartilhar para vocês. Uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho Ele me levava até um alto de um monte, e esse monte era um monte aonde existia um cargo a ser ocupado, não um cargo dentro de igreja, era um cargo a ser ocupado, se eu não me engano era o cargo da educação, eu não lembro direito, mas era um cargo a ser ocupado ali, e eu subia nesse monte, como se Deus estivesse me levando a ele, e aquele cargo foi ocupado por um homossexual, e aí eu olhei assim, Deus me mostrando aquilo, e aí eu acordei, e quando eu acordei, Deus começou a revelar aquilo ali. Deus, Ele quer tomar posse das áreas da sociedade com os seus filhos e as suas filhas, para manifestar a glória dEle, através da sua vida, e isso é missão. Só que o povo de Deus se fechou nas quatro paredes, às vezes da igreja, e acha que você só pode ser usado como pastor, como diácono, como presbítero, cantando dentro da igreja, ou pregando. Há muito mais a ser feito. Deus quer te usar nas faculdades, Deus quer te usar nas escolas, isso é missão. Deus quer te usar nas mídias sociais, Deus quer te usar através da internet, quer usar você criando sites, quer usar você para criar desenhos infantis, para você escrever livros, para a educação. Deus quer usar você em todas as áreas da sociedade. O que você tem feito? O que você tem feito para buscar a revelação de Deus sobre o que Ele tem para realizar através da sua vida? Será que você às vezes fica triste, porque, puxa, eu vejo as pessoas, olha como ele canta, olha como ela prega, mas, puxa, eu sinto que eu preciso abrir uma empresa, eu tenho esse dom de empresariar, eu tenho o dom de liderar pessoas, o que Deus coloca na minha mão, eu multiplico, como o pastor Márcio falou, você pode ir, mas você também pode abençoar financeiramente. Qual é a sua chamada? Missão começa através de uma revelação de Deus a respeito do propósito pelo qual você foi criado, amém? Se você é um atleta, você pode ser usado como um atleta, a hora que você subir no pódio, você glorifica a Deus, você dá um testemunho, isso tem acontecido, Deus tem despertado a atenção das pessoas, para fazer a diferença na sociedade, como tem levantado Deltan Dallagnol, um dos procuradores da Lava Jato, que é cristão, da Igreja Batista, Sérgio Moro, que é da Presbiteriana, ele é um cristão, se você não sabia,
usado ele para fazer a diferença. Se não fosse esses homens terem estudado, pagaram um preço de fazer advocacia, para estudar para concurso, passar em lugares, nos primeiros lugares, o Brasil poderia estar num caos maior ainda. Glória a Deus, irmãos. Deus pode te usar, amém? Você é um missionário. Fala para a pessoa do seu lado, você é um missionário. Aleluia. Deus chamou a todos nós. Então não fica triste, puxa, mas o que eu vou fazer? De repente você está pensando só no amanhã. O amanhã Deus vai te usar também, mas Deus quer te usar hoje. Ele quer te usar agora. Você é um missionário hoje. Missão começa dentro da sua casa, você cumprindo os princípios de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, com a sua esposa, você que é casado, com seu esposo, você que é casada, você cuidando bem dos seus filhos, você tratando bem os seus filhos, os filhos tratando bem os seus pais, filhos, jovens, como você quer fazer missão lá no Nordeste, se você não trata bem a sua mãe, não trata bem o seu pai, você não trata bem os seus líderes, como você quer exercer cargo de liderança, se você não aprende a se submeter à liderança, um dia você vai ter que exercer liderança, e pessoas vão estar submissas a você. Se você não está plantando isso, não está plantando submissão, você não vai colher submissão. Por isso missão começa agora. Missão começa agora, começa hoje na sua vida e na minha vida, amém? Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. A gente precisa só orar a Deus para que Deus baixe o download do céu, baixe aquele desenho do céu, aquele projeto do céu para a minha e para a sua vida. Há um projeto de Deus escrito no livro, basta você acessar, amém? Por que a gente não recebe? Porque a gente acessa mal. A gente acessa mal, a gente busca mal ao Senhor. A palavra de Deus diz, um conselho de Jesus, quando você orar, vai até o teu quarto, fecha a porta do seu quarto, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, o que ele faz? Te recompensará, publicamente, te recompensará. Sabe o que está acontecendo? Muita gente sai antes da recompensa. Muita gente sai antes da recompensa. A recompensa é quando Deus te toca naquele quarto, é quando Deus te revela algo ali, é quando aquela vontade de comer pizza vai embora, e agora aqueles 15 minutos que passou, você conseguiu vencer aquele limite, agora você extrapolou, agora você não quer mais sair do quarto. É quando o louvor começa, e às vezes está aquela coisa, né? Não anda, de repente rompe, você não quer mais parar de adorar, você quer ficar 1, 2, 3 horas adorando. É porque as pessoas saem desse tempo antes de receberem essa glória de Deus. E é por isso que as pessoas não têm recebido a informação correta. E aí batem cabeça, perdem tempo, investem dinheiro da vida. E quando vai ver, passa 4 anos de faculdade, não era isso que eu queria fazer. Por quê? Porque talvez Deus não tenha falado, talvez você buscou para agradar homens e não para agradar o Senhor. Não perca tempo, busque a Deus. Se você está pensando em fazer uma faculdade, ore a Deus, aquilo que Ele vai falar para você, você pode ter certeza, vai ficar fácil para você fazer. Sabe por quê? Porque é Ele quem capacita. Quando Deus chama, Ele te prepara, Ele te capacita, o exército dEle vai com você, o Espírito Santo, Ele libera os dons. Aleluia. Nós podemos fazer inúmeras coisas para Deus, em inúmeros lugares, alcançando excelentes resultados, inúmeras e diferentes pessoas alcançar, mas isso tudo não valerá de nada, se perdermos a nossa essência. A gente não pode perder a nossa essência. A essência do nosso chamado é Jesus. Nossa aliança e intimidade com Ele, a gente não pode perder. Se deixarmos de continuar buscando com humildade, reconhecendo que não sabemos tudo, e não somos e não temos nada sem Ele, a gente perde a nossa essência. A gente precisa guardar a nossa essência é Jesus. A gente precisa guardar a nossa aliança com Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa essência da nossa chamada, é essa. A essência da nossa chamada é essa: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Foi para isso que a gente foi criado. Nós fomos criados
para conhecer a Deus. Aleluia. Então a principal missão do Espírito Santo em nós é revelar quem Deus é. É revelar quem Deus é. Como você vai fazer missão no lugar? Se a missão é fazer Deus conhecido em algum lugar, como você vai fazer uma missão se você não o conhece? Se você não é conhecido de Deus, e se você não conhece a Deus, o que você vai fazer num lugar distante? Se você ainda não está vivendo os princípios de Deus dentro da sua casa, dentro da sua igreja, com a pessoa do seu lado, o que você vai fazer num lugar distante? Porque missão começa aonde nós estamos, vivendo a essência que é Jesus, amém? Vivendo a essência do nosso chamado, que é viver os princípios de Deus na nossa vida. Em outras palavras, a razão da nossa existência é conhecer a Deus, amém? Nós fomos criados para ter intimidade com Deus, não há outra razão de existir. Para que existe vai chegar uma hora que não vai ter mais missão, você já reparou? A gente vive 70, 80, 90, 120 para quem quiser, aleluia, 120 anos, mas e na eternidade? A gente não vai precisar mais fazer missão. O que vai ficar? É Deus, a intimidade com Deus, é conhecer a Deus, é continuar conhecendo a Deus, porque Deus ele é muito maravilhoso. Se Deus está chato para você, talvez seja porque você não tenha o buscado suficientemente, talvez porque o seu tempo de oração está muito pequeno. Uma pessoa que está desanimada com Deus, ou uma pessoa que não tem muita intimidade, pode olhar no relógio o tempo de oração que você tem com Deus, o tempo de palavra que você tem com Deus, deve ser pequeno, deve estar cortado, alguma coisa deve estar te roubando nesse tempo. Não podemos perder a nossa essência, que é conhecer a Deus. O fruto desse conhecimento de Deus é que vai gerar testemunho, e é isso que é a missão. A gente vai para os lugares aonde Deus nos colocar, e hoje o seu lugar é aqui, é dentro dessa cidade, talvez, ou em outras cidades, os que vieram de outra cidade, é você manifestar a glória de Deus sobre tudo aquilo que Ele já colocou no seu coração. Deus, Ele é bom, e o fruto do nosso relacionamento com o Espírito Santo é o que você testemunha. As pessoas vão conhecer a Jesus através do seu testemunho. Nós somos como uma carta viva para as pessoas ao nosso redor. Nós somos a carta viva de Deus. Quando você quer enviar uma mensagem para uma pessoa, antigamente, né? Hoje o WhatsApp é rápido, mas antigamente era carta, por isso que na Bíblia está carta. Nós somos o WhatsApp de Deus agora, né? A gente contextualiza para os nossos dias modernos. Paulo ele fala que nós somos a carta de Deus, para que a gente seja um testemunho aos outros lugares. A carta de Deus é a mensagem de Deus. Qual é a mensagem de Deus? Que Deus é amor, que Deus morreu por mim e por você, que Deus te ama, que Deus tem um propósito, que Ele viu você no ventre da sua mãe, que você não é fruto de um relacionamento conturbado, ainda que seu pai ou sua mãe não te quiseram, Deus te quis. Se você está aqui, é porque Deus quis que você nascesse, e esse propósito Ele escreveu no livro dele, basta você acessar. Não importa o que o homem fale, não importa o que o governo tente fazer, se você acreditar nesse propósito, não importa o seu nível social, não importa se você é estudado ou não, Deus vai realizar esse propósito, porque a força vem dele, porque Ele quer glorificar o nome dele através da sua vida, e isso é missão. Se você crê, dá um glória a Deus aí, amém? Glória a Deus. Existe um exemplo na palavra de Deus, de uma mulher que recebeu rapidamente uma mudança radical na vida dela, porque ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro tão tremendo com Jesus, que ela se tornou uma evangelista. Ela se tornou uma mulher que trouxe vidas para Jesus no mesmo dia que ela se converteu. Você já deve estar desconfiado da mulher que eu estou falando. Está lá no livro de João, capítulo 4, aí eu peço que você abra, por favor. A mulher samaritana, isso mesmo. Tem várias chaves aqui nesse texto, nessa conversa que ela teve com Jesus.
Eu gostaria de ler esse texto aqui com vocês, capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. É um texto longo, mas é um texto maravilhoso. Aqui existem várias chaves, que se nós atentarmos para essas revelações de Deus, a gente vai perceber que aqui houve uma salvação poderosa, e uma revelação a respeito daquela mulher que era samaritana. Para quem não sabe, os samaritanos, eles eram descendentes também de Jacó. Jacó que se tornou Israel, da onde vem as 12 tribos de Israel. Jacó, ele teve vários filhos, dentre eles 10 ficaram com as tribos de Israel, e 2 dos seus netos passaram a fazer parte das 12 tribos de Israel. E os judeus, eles são descendentes da tribo de Judá e da tribo de Benjamim também. E as outras 10 tribos são os que adoravam a Deus em Samaria, chamadas tribos do norte. E por divisão do reino, lá na época de Salomão, que tinha o reino mais próspero, ele pecou adoidado, Deus dividiu o reino, dividiu-se Israel, houve uma divisão. 10 tribos ficaram chamados tribos do norte, o nome de Israel, e as tribos do sul receberam a tribo de Judá, como se daí vem o nome judeus. E haviam 2 capitais, a capital de Samaria, onde os da tribo do norte adoravam a Deus, e em Judá, Jerusalém. As tribos do sul adoravam
a Deus ali em Jerusalém. Então os judeus não se davam com os samaritanos. Quando você lê o livro de Reis, haviam sempre 2 reis paralelos: os reis de Israel e os reis de Judá, que se revezavam ali no trono. Um morria, entrava outro, um morria, entrava outro. Quem leu já o livro de Reis e Crônicas, sabe do que eu estou falando. Existiam sempre 2 reis em Israel, um da tribo de Judá e um da tribo de Israel, que são as 10 tribos, e eles sempre tretavam entre eles, eles sempre brigavam, havia sempre guerras entre eles, até que foram divididas, e eles foram exilados nas nações. E aí, nessa época aqui, essa mulher, ela era samaritana, porém, descendente também de Jacó. Por isso que ela fala para Jesus: és tu maior que o nosso pai Jacó? Porque os judeus também são descendentes de Jacó, de Israel. E Jesus fala para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. E ela sabia que havia um Messias por vir. Era uma mulher que conhecia a palavra, era uma mulher que cria nas Escrituras, que cria em Jesus. Você espera a volta de Jesus? Você espera a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Porque quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? O que você está fazendo com aquilo que você tem recebido de Deus? Os seus dons, os seus talentos, com a sua voz. Não, às vezes a gente é bombardeado e a gente fica acuado, porque a gente recebe uma palavra e a gente retrocede naquilo que você se propõe um dia a fazer e você sabia que era de Deus. Hoje eu estou aqui para te dizer que aquilo que disseram para você, que você não iria conseguir, você não iria fazer, Deus vai destravar isso na sua vida em nome de Jesus. E toda palavra que foi contrária ao que Deus quer realizar na tua vida como um propósito para glorificar o nome dEle, vai se realizar para a glória de Deus em nome de Jesus. Porque o diabo, ele não pode impedir isso na sua vida, a não ser que você deixe. Só há o pecado que pode bloquear isso, ou você abandonar. Mas Deus está com você. Aquele que diz: eis-me aqui, Deus vai usar a sua vida, Deus vai levantar você, porque é da vontade de Deus manifestar a glória dEle na terra, através do que Ele colocou nas suas mãos, do que Ele colocou dentro de você, o seu dom e talento. Não o desperdice, o desenvolva, para a glória de Deus, amém? Então, alguns problemas aqui no caminho. Essa mulher, ela era uma mulher pecadora, assim como eu e você, uma mulher que ainda não tinha tido encontro, mas ela aguardava o Messias, ela aguardava na expectativa de que esse Messias traria cura para ela, traria salvação para ela. E no diálogo, ela fala que ela não tinha marido, e Jesus fala: você disseste bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é teu. Era uma mulher que vivia em fornicação, talvez, era uma mulher que de repente praticava o sexo antes do casamento, e aquilo estava desagradando a Deus, e Deus, quando Ele vê isso, para Ele é casamento. Você já teve 5, esse que você está agora não é seu. Como pode isso? Porque para Deus relação sexual é casamento, é aliança. Então, se você não pratica a relação dentro da bênção de Deus, você está em pecado, e isso impede a obra de Deus, impede a revelação. E quando ela reconhece isso diante de Deus, e quando ela diz: realmente eu não tenho marido, e ela começa a perguntar, eu sei que quando o Messias vir, Ele vai nos anunciar todas as coisas, Ele vai falar para nós como deve ser as coisas. Ele é o ungido de Deus, e Jesus fala para ela: sou eu que estou aqui. Aleluia. E sabe o que ela faz? Ela imediatamente, ela larga o cântaro dela, e ela vai correndo para a cidade, para o lugar onde ela habitava, e a Bíblia fala que ela chama os homens daquela cidade. Será que ela chamou os homens que ela viveu? E ela chama os homens, e ela conta, ela se abre, ela fala: eu encontrei o Messias, será que não é ele? E ela volta, e os homens daquela cidade se reúnem, você lê depois ali, se reúnem com Jesus,
começam a conversar, passam o dia com Jesus, convidam ele para ficar, e Jesus fica mais 2 dias na cidade, porque aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus, e ela agora não tinha mais vergonha de ser quem ela era, porque agora ela teve um encontro com o Salvador. Ele salvou a vida dela, assim como Ele salva a minha, Ele salva a tua vida, para realizar um propósito. Você é um missionário, você é uma missionária. Ele salva você, Ele cura você, para que você desenvolva a sua vida na direção do que Ele tem para você. Amém? Aleluia. E os homens da cidade disseram assim: já não é pela tua palavra, mulher, mas é por causa que nós temos ouvido e visto que Ele é o Messias. Já não era mais pela palavra dela, mas é porque eles mesmos ouviram a Jesus. O que é importante para mim e para você? Não é só pregar o Evangelho, mas é ouvir Jesus. É ouvir Jesus. É você ser deixado, deixar o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo falar através da sua vida. Deus quer falar no seu coração, mas será que você está com seus ouvidos abertos? Ou você, quando você vai orar, você quer ouvir aquilo que você quer? Glória a Deus. Que pergunta você faria a Jesus se você tivesse oportunidade? Você tem essa pergunta? Você tem uma pergunta? Eu desafio você hoje, porque Jesus pode aparecer para você na madrugada. Ele pode aparecer para você em sonhos, como Ele apareceu para Salomão. E Ele fez uma pergunta para Salomão: o que você quer? Você está preparado? Você está preparado? Então eu te desafio a ter uma pergunta e a ter também uma resposta. O que você perguntaria para Jesus se Ele aparecesse para você? Qual é a dúvida que você tem? Você sabia que Deus pode esclarecer essa dúvida? Que Deus, Ele ouve? Ele criou eu e você com ouvidos, a sua imagem e semelhança, então quer dizer que Ele ouve? Ele criou você com uma voz, e não há uma voz criada para não ser ouvida, senão seria inconsequência, uma coisa inconsequente, uma voz no seu espírito para não ser ouvida. Deus criou uma voz para ser ouvida, Ele ouve o teu coração, amém? Deus quer ouvir você, e Ele quer que você o ouça. Nisso se inicia missões, é você aprender a ouvir a Deus, e você a reproduzir o que Deus fala ao seu coração, amém? E isso gera testemunha, isso acontece através do Espírito Santo. Lucas 24:49, dando sequência ao que o pastor Márcio abriu o culto, estava aqui, já está determinado, confirmou a palavra. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para que você faça missão, aonde quer que você esteja, onde quer que Deus quer te enviar, até no meio secular, você precisa do Espírito Santo. Você precisa da unção de Deus. A palavra unção significa capacitação. Nossa, como aquela pessoa ungida, ela é capacitada por Deus para realizar algo, amém? Deus te abençoe com uma unção para você realizar o propósito dele na sua vida. Quem recebe diz amém. A palavra abençoar no hebraico, ela significa conceder poder e autoridade para que alguém se torne bem-sucedido e próspero. Conceder poder e autoridade para que alguém se torne bem-sucedido e próspero naquilo que Deus determinar, porque quem abençoa é Deus, amém? Então, quando Deus disse a Adão, Ele abençoou o homem: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Ele o abençoou. Ele estava dizendo: eu te concedo poder e autoridade para que esse propósito de me conhecer, fazer meu nome conhecido e multiplicar filhos na terra que me conheçam, se torne bem sucedido e próspero através da sua vida, seus dons e talentos, amém? Então, por isso que a palavra bênção, ela é poderosa, e Deus, Ele nos abençoou já nas regiões celestes, amém? A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou.
para que a gente realize o nosso propósito. Aleluia. O que a gente não pode perder? Essa palavra é uma palavra que direciona, mas é uma palavra que alerta também. É uma palavra que tira um pouco de distorções do que é a missão. Existe a missão transcultural em outra nação, mas você conhecer a Deus e se tornar a imagem e semelhança de Deus é missão transcultural. Por quê? Porque é a cultura do céu entrando em você. Aleluia. É a cultura do céu entrando em você. Então aqui todo mundo na sociedade bebe socialmente um golinho. Na sociedade não tem problema fumar. Na sociedade hoje é normal ficar. Um fica com um, fica com o outro. Mas pode ser comum, mas não é normal. O normal é o que acontece no reino de Deus, que existe antes da criação desse mundo. O normal é a cultura do céu, que a gente absorve através do Espírito que é santo. E aí há uma missão transcultural do Espírito Santo em nós, onde a cultura do céu passa a habitar dentro de nós. Quanto mais você entra no teu quarto, busca Ele, ouve a Ele, há um DNA espiritual que entra no teu espírito, e aí a sua vida é transformada, a cultura do céu é impregnada em você, e você sai dali cheio da presença de Deus. E agora, aquilo que você fazia, você não quer mais fazer. Você passa a ter nojo de determinados pecados, porque o teu DNA espiritual mudou. A cultura do céu entrou em você. Você saiu impregnado da glória de Deus. A glória de Deus significa a Shekinah, Kavod, o peso da glória de Deus, que é uma transformação espiritual da sua vida. O seu caráter muda, a sua mente muda, a sua forma de agir, de pensar, a sua maneira de falar, de andar. As pessoas começam a perceber que você é uma carta viva, você está diferente, você não é a mesma pessoa, o teu semblante mudou. Às vezes alguém que nem te conhece, ela para você você é crente. Já aconteceu isso com você? Você tem algo diferente. Sabe por que é isso? É que a missão transcultural entrou dentro de você. O Espírito Santo entrou na tua vida. E hoje você trabalha para a glória de Deus na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Você está fazendo missão, porque Deus entrou no seu coração, e hoje a cultura do céu manifesta na sua vida aqui no mundo. Aleluia. E assim a terra vai enchendo da glória de Deus através da sua vida, como as águas cobrem o mar. Esse é o propósito de Deus, gerar filhos de filhas e filhas que o conheçam, que são gerados na intimidade. Um casal só pode gerar filhos na intimidade. Tem crianças aqui, eu não vou falar abertamente, mas um pouquinho, vocês são um pouquinho maiores, vocês sabem, né, como é que gera filho. Precisa falar. E Deus criou todas as coisas, como uma figura do que é o céu. O relacionamento de um homem e uma mulher é comparado na Bíblia, casamento de Jesus e da igreja. Então, quando você se desnuda na presença de Deus, quando você abre o teu coração, quando você confessa quem você é, você se despe espiritualmente. Você está tirando as tuas roupas, você está tirando as tuas defesas para o Espírito Santo. Agora, se você dobra seu joelho, eu sou isso, eu sou aquilo, e ninguém pode comigo, eu sou o cara, eu sou cheio de dom aqui, me usa, Deus, que eu estou cheio de dom, me usa porque agora eu estou pronto. Só Deus sabe o teu coração. Calma, entra na presença de Deus como aquele publicano e não como fariseu. Senhor, sê propício a mim, pecador, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus disse: esse voltou justificado para a sua casa. Aleluia. Este voltou justificado. Então toma cuidado, a gente não pode perder a essência. A essência é continuar vivendo com humildade na presença de Jesus. Deus pode te usar como pastor, Deus pode te usar para ganhar multidão, para curar paralítico, mas se você perder a essência,
E a essência é a humildade na presença de Deus, é você continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Nós não sabemos tudo de Deus. Você pode viver 100 anos na presença de Deus, você não sabe tudo. Se alguém disser que sabe tudo, eu acho que não vai estar faltando com a verdade. Porque Deus, Ele é muito maravilhoso, há muitas faces de Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós, e o fruto desse conhecimento é o testemunho que é gerado. Por isso Jesus diz: permanece em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Aí você vai me ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por quê? Porque sem o poder do Espírito Santo, você vai ficar muito cheio de si. A gente precisa da glória de Deus, da presença do Espírito Santo, para entender que a gente não é nada. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, você fica humilhado na presença de Deus, porque o papel dele é transmitir a cultura do céu em você. É uma cultura santa, é uma cultura santa, é uma cultura de reverência. Você não começa a tratar as pessoas de qualquer jeito, você sai pianinho quando Deus te derrama uma glória maior. Pianinho da presença de Deus. Você sai engatinhando com temor, porque a glória de Deus se manifestou. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Nós temos que nos colocar em nosso lugar, amém? Não podemos perder a essência. Missão começa hoje, na minha e na sua vida. Aonde Deus te colocar, pode ser até em outro país, mas começa aqui. Se de repente Deus te mostrar um outro país, glória a Deus. Coloca isso na prateleira, começa a orar mesmo, e Deus vai te enviar. Mas primeiro, você não pode perder a essência. A essência é Jesus, a essência é o Espírito Santo falando constantemente com você. Porque em lugares como eu fui, a Bósnia e Herzegovina, onde país de guerra, eu gostaria de ter mostrado as fotos, mas é um país onde ainda há marca de balas para tudo que é lado. Um país muçulmano, um país onde guerras étnicas aconteceram, onde eles viram cristãos matando seus familiares, pessoas esquartejadas na porta da sua casa. O que você vai falar de Jesus para uma pessoa dessa, que viu cristãos esquartejando pessoas da sua família? Você tem que ter o poder de Deus, você tem que ter a sabedoria, você tem que ter a direção do Espírito Santo. Não basta você ter somente uma paixão por missões, eu vou chegar lá e vai tudo acontecer. Não é assim. Às vezes as coisas são diferentes, é outra comida. Você fica às vezes com uma pessoa de 3 anos de idade, porque você tem que fazer mímica para comprar pão. E aí o que você era, todos os seus títulos, onde todo mundo te conhecia, abraçava você, todo mundo falava: olha só, essa pessoa, ela é conhecida de nós, ela tem um determinado conceito. Você vai num lugar como esse, você não é nada, você não é nada. Se você não tiver um coração humilde para entender que você depende de Deus, você morre espiritualmente. Você não consegue aguentar o choque cultural. Por isso, eu podia ter trazido uma palavra aqui para animar vocês, para vocês ficarem aqui emocionados para alcançar os pobres e os perdidos da terra. Mostrar a criança pobre da África aqui, nossa, temos que fazer alguma coisa. Mas esse não é o ponto. Não adianta você querer ir lá na África. Aqui, mesmo em Santos e São Vicente, tem gente muito mais pobre do que às vezes gente lá na África, e às vezes a gente não enxerga. Missões começa hoje, agora, na minha e na sua vida, com a revelação de Deus através do Espírito Santo, revelando os seus propósitos, você dizendo: eu quero fazer isso em teu nome. Começa hoje na minha e na sua vida, aonde Deus te colocar, amém? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Aleluia. Tenho mais 3 horas? Já acabou meu tempo, não saí nem da segunda folha, mas glória a Deus. Eu vou tentar encerrar aqui. Aleluia, vou tentar encerrar, tá, irmãos? Já acabou meu tempo. Vou para o final, aleluia. Conclusão. O que é missão? É trazer a cultura do céu na terra. Glória a Deus. Trazer a cultura do céu na terra. Qual é a cultura do céu? Os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. Glória a Deus. É trazer, se deixar ser impregnado. Quem pode ser missionário?
todo mundo. Aleluia. Onde nós devemos fazer missões? Aonde você está. Aonde você está. Se hoje o teu lugar é aqui. Amém? Se você não fizer bem aqui hoje, dificilmente Deus vai te enviar. A não sei se você quer com a tua força, você não aprender aqui, vai ser pior lá. Porque aqui é um lugar mais tranquilo, mais confortável, você está com a família, você ainda está com gente que, né, apesar de às vezes ser uma mala sem alça, mas é teu irmão, um ferro com ferro se afia, e Deus permite que você realmente tenha essas pessoas do seu lado para te afiar no caráter. Glória a Deus por isso. Faz parte da missão. Quando Deus coloca aquela pessoa do seu lado, faz parte da missão do Espírito Santo. Quanto mais rápido você aprender isso, melhor. Mais rápido você sai dessa fase. Aleluia. Quando fazer missões? Agora. Você pode fazer hoje, agora, missões. E como fazer missões? Mantendo a essência. Amém, irmãos? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele.